Querido e maravilhoso bom Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Te pedimos agora que Teu Santo Espírito venha guiar esse estudo, Pai. Que a Tua verdade seja claramente compreendida, que não nos deixe nos enganar e que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor está no comando de toda essa mensagem que estamos passando. Amém. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje a gente vai dar continuidade àquele assunto contínuo, dar continuidade ao contínuo. Acho que todos conseguiram, quem não estava aqui na outra apresentação deve ter assistido ou pegado as notas. Eu vou passar um resumo rápido do que a gente viu, porque se alguém não conseguiu ver, assistir, daí depois dá uma olhada, porque senão a gente perde muito tempo revisando. Antes de começar, eu queria assim deixar registrado aqui bem claro que o meu objetivo e o objetivo nosso na mensagem não é de causar contenda entre irmãos e muito menos de causar contenda com a igreja. O que a gente quer é sob a orientação do Espírito Santo, com a Bíblia, que é a nossa luz maior, com o Espírito de profecia e com a história, estudar ponto por ponto como faziam os bereanos e descobrir a verdade, porque quem faz isso com o coração sincero, Deus vai mostrar. Então não existe nenhum objetivo aqui de causar, fazer com que os ensinos atuais da igreja sejam... a gente não quer causar discórdia de maneira alguma. O que a gente quer é realmente que Deus nos mostre a verdade. Então, pesquisando, e tudo que eu falar aqui não é para ser como se fosse a verdade, eu não sou dona da verdade, nem a mensagem mas eu acho que a gente estudando e pesquisando, a gente vai descobrir por nós mesmos o que Deus quer, através do Espírito Santo, nos mostrar. Então, no estudo anterior, o que a gente viu? A gente viu que a plataforma da nossa fé é baseada no quê? Nos estudos de Guilherme Miller. Que Guilherme Miller estudou, e basicamente o que ele estudou está resumido nessa diagrama de 1843, que Ellen White diz que foi dirigida pela mão do Senhor. Nesse diagrama aqui, ele foi para Guilherme Miller, para ele passar os estudos, foi feito por Carlos Fitch e Apollo Halley, e foi publicado por Joshua Hiles. Basicamente, nesse diagrama, a gente vai tentar passar todos os pontos, mas basicamente assim, ele tem uma linha do tempo. Se vocês forem ver aqui, está 700 a.C., vai até 1843. E as profecias de Daniel se encontram desse lado. Ela segue mais ou menos a linha do tempo. No centro também tem as profecias de Daniel. Começa com 677, que é quando houve a dispersão dos judeus, e vai até 1843. E da metade para baixo nós temos as profecias de Apocalipse. Isso é mais ou menos o resumo do quadro. E que Miller levava junto com mais, foram feitos 300 iguais a esse na época, e que ele levava junto com os outros pioneiros, todos eles tinham essa unidade, eles carregavam isso aqui, e o que estava aqui era ensinado por todos. Então existia uma grande unidade entre esses milleritas. E foram 300 diagramas, que lembra muito aquela história do Gideão, lembra? Que eram 300, que a gente estudou esse tempo na escola sabatina. Bom, basicamente é isso. E o que mais que a gente viu? A gente viu que o contínuo está em 3 pontos aqui, nessa data. 508, pouco abaixo de Cristo, que na época é mais ou menos a época de Paulo, que Paulo também falou sobre o contínuo, que está em 1798, próximo aqui ao lado de 1798, que é o início do tempo do fim para os mileritas, e que também está ao lado da 7ª trombeta,
terceiro ai, que a gente sabe que acontece na história do 144 mil. A gente viu que o paganismo, todos os mileritas entendiam, os pioneiros entendiam o paganismo como o contínuo como o paganismo, que eles eram unânimes, e Ellen White fala que eles eram quase unânimes, né? A gente vai ver que teve um ou outro que discordava, mas que ela disse que para quem que foi dada a verdade, na citação que a gente leu, para os que deram o clamor da hora do juízo. Quem foi que deu o clamor da hora do juízo, basicamente? A primeira mensagem, temei a Deus e dai glória, porque é vindo a hora do seu juízo. Guilherme Miller. Então, se Deus deu a verdade para quem deu o clamor da hora do juízo, ela estava dizendo que deu a verdade para os pioneiros. E nós vimos que Guilherme Miller entendeu que o contínuo era o paganismo. A gente fez todo o caminho como Guilherme Miller chegou ao paganismo, vocês lembram? E nesse caminho, o que a gente estudou? A gente estudou como que ficava a história de Daniel 8, 11, 12, 13, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, 12. E também vimos que Daniel 12, 13 fala quando se levantar na sua herança, o que a gente disse que era? Que era o conhecimento do livro de Daniel. Nós temos duas citações que não estavam naquele outro estudo que eu quero ler com vocês, que ela fala isso. Uma ela fala e outra é um pioneiro que fala que levantar na herança significa o conhecimento do livro de Daniel. E aí a gente entendeu aquela profecia 1290 e 1335. Com o contínuo sendo paganismo. A citação 8. Todas as mensagens dadas em 1840 e 1844 devem ser reforçadas agora, pois há muitas pessoas que perderam o rumo. As mensagens devem ir para todas as igrejas. Cristo disse: bem-aventurados os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir as coisas que ouvistes e não ouviram. Bem-aventurados os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e 1844. A mensagem foi dada, e não deve haver qualquer demora em repetir a mensagem, pois os sinais dos tempos estão se cumprindo. O trabalho de fechamento deve ser feito. Uma grande obra far-se-á em um curto tempo. Em breve uma mensagem será dada sob a direção de Deus, que se transformará em um alto clamor. Então Daniel estará em seu lugar para dar seu testemunho. Então o que é Daniel estar em seu lugar? É quando o livro dele começa a ser entendido, as profecias começam a ser entendidas. A nona também acho bom a gente dar uma lida. Que bem-aventurança é essa? Olhando para o ano de 1843, quando esses anos terminaram, o que contemplamos? Vemos um notável cumprimento da profecia na grande proclamação da segunda vinda de Cristo. 48 anos antes começou o tempo do fim. O livro foi aberto e começou a aumentar a luz. Por volta de 1843, grandiosamente culminou toda a luz que fora derramada sobre os diversos assuntos proféticos. A proclamação se realizou com grande poder. A nova e comovente doutrina do estabelecimento do reino de Deus abalou o mundo. Nova vida foi comunicada aos verdadeiros discípulos de Cristo. Os incrédulos ficaram condenados. As igrejas eram provadas e se despertou um reavivamento sem igual desde esse tempo. Considerações sobre Daniel e Apocalipse de Elias Schmidt. E vamos ler a quarta citação também. Tentações estão sendo trazidas por homens que estiveram por muito tempo na verdade. As verdades que recebemos em 1841, 42, 43 e 44 devem agora ser estudadas e proclamadas. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anos serão proclamadas no futuro em alta voz. Serão dadas com sólida determinação e no poder do Espírito. Então, ela é bem clara que quais são as verdades que devem ser estudadas e proclamadas. 1841, 1842, 1843 e 44, que estavam todas as verdades aqui que eles proclamavam. Agora a gente vai ver, então a gente entendeu que todos os pioneiros, quase todos eram unânimes, que
o contínuo era o paganismo. A gente vai entender quando que começou a história, a mudança desse entendimento, que hoje não é assim que a gente vê, que a igreja vê. Então, em 1846, uma pessoa chamada Crozier, ou Crozier, é um nome grande, mas eu não lembro. Eu lembro só o principal dele, que é Crozier. Vocês lembram da história do mineral que Irã Edson teve a visão de Jesus Cristo passando do lugar santo para o Santíssimo? Quando ele teve essa visão, 2 pessoas junto com ele foram estudar essa visão, estudar para ver se isso condizia com a visão que ele tinha, para ver se poderia, 1844, ser a data que Jesus estava passando do lugar santo para o Santíssimo. Uma dessas 2 pessoas era esse aqui, Crozier. E ele, em 1846, ele faz um artigo chamado Day Star ou Star Day, não lembro bem, Star Day, acho. E nesse artigo, ele coloca 10 temas. Dos 10 temas que ele coloca, um tema ele coloca pequeno, falando que o contínuo é o ministério sacerdotal de Cristo no santuário. E outro tema, ele explica muito bem a situação de Deus, Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo. E tinha mais 8 temas, mas a maioria deles eram temas temas que não eram verdades. Tanto um deles era aqueles 1000 anos de paz, que algumas igrejas protestantes acreditam, que antes da volta de Jesus, aqui na Terra, vamos ter 1000 anos de paz. Mas esses 2 temas aqui foram temas que aconteceu. Mais adiante a gente vai entender por que eu estou colocando que nessa revista que ele publicou, ou que ele escreveu e Tiago White publicou, Day Star, ele fala do contínuo como ministério sacerdotal de Cristo e explica direitinho Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo. A gente vai entender por que é importante saber isso, mas que tinham mais 8 temas que não eram temas relevantes e principalmente não eram temas verdadeiros, ou seja, não era como eles acreditavam. Nessa mesma época teve uma outra pessoa chamada Ron Arnold, que interpretou o contínuo como ministério, como o santuário em Jerusalém, que não era o santuário celestial, mas era o santuário que seria estabelecido em Jerusalém. Então, isso em 1846, tá? Aí a gente entende por que a segunda citação de Ellen White, ela fala assim, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Segunda citação. Vi então em relação ao contínuo, Daniel 8,12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana. Isso a gente já entendeu no outro estudo. E não pertence ao texto. E que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo, ou seja, aos pioneiros. Quando houve união antes de 1844, lembra que ela fala que os temas de 1841, 42, 43, 44 deveriam ser estudados e proclamados, que é tudo que está aqui nesse diagrama. Quando houve união antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de entender o contínuo. Mas na confusão, desde 1844, então começou em 1846, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844, e nunca mais o será.
Então é por isso que ela fala que a partir de 1844 começou a confusão, porque começaram a ter outras interpretações para o contínuo, além daquela que a gente viu no estudo passado, que era o paganismo. Essa foi a primeira situação. Em 1900, na Alemanha, o presidente da divisão europeia, chamado Konrad, ele reintroduz essa visão de que o contínuo é o paganismo, de que o contínuo é o ministério sacerdotal de Cristo no santuário. Essa mesma visão que Crosier teve em 1846. E que, na verdade, é uma visão que não é uma visão nova, é a visão que a maioria dos protestantes na época tinham. A visão nova, apesar de dizer que isso aqui era uma visão nova, na verdade era uma visão já antiga. A visão nova, na verdade, era de Miller, que o contínuo era o paganismo. Em 1910, ele leva essa interpretação do contínuo como ministério sacerdotal de Cristo no santuário para o presidente, que na época era Daniels, e para o vice-presidente da associação, que era Prescott. E quando ele leva essa visão de que o contínuo era o ministério sacerdotal de Cristo no santuário, o presidente da associação na época começa a focar nisso. E nessa época aqui, Ellen White tinha a visão de que deveriam levar a terceira mensagem para as grandes cidades. Levar a primeira, a segunda e principalmente a terceira mensagem, porque elas já tinham passado o desapontamento, já sabiam que Jesus estava passando do lugar santo para o Santíssimo, e que essa mensagem tinha que ser levada para as grandes cidades. Só que o presidente da associação começa a desfocar e começa a se preocupar com essa interpretação do contínuo. Então a gente vai ver, tem várias citações que eu coloquei para vocês, de uma carta que ela escreve para os dois, tanto para Daniels quanto para Prescott. Ela escreve carta nessa época. Na verdade, as cartas dela são escritas para os dois. São várias cartas. Eu coloquei algumas partes, mas a gente vai ler pelo menos duas, que fica bem claro o que ela dizia para eles, tá? Vamos ver. A citação 10ª. Neste estágio de nossa experiência, não devemos ter nossa mente distanciada da luz especial que nos foi dada para considerar o importante ajuntamento de nossa conferência. E lá está o irmão Daniels, na mente do qual o inimigo estava trabalhando, na sua mente e na mente do irmão Prescott. Anjos que foram expulsos do céu têm trabalhado. O trabalho de Satanás é divergir suas mentes para que Jotas e Tis sejam trazidos para dentro, coisas que o Senhor nunca inspirou. Corrigindo pequenas coisas em livros, você acha estar fazendo um grande trabalho. Fui recomendado que o silêncio é eloquência. A 11ª também, vamos ler. Preciso dizer, parem de buscar falhas. Se esta proposta do diabo puder ser levada adiante, parecerá a você que seu trabalho teve uma maravilhosa concepção. Olha que ela está falando com o presidente e com o vice-presidente. Isso foi escrito, depois a gente vai ver lá essas cartas. Ela escreveu nessa época. E ela está dizendo que o que estava indo na mente deles estava sendo dirigido por anjos que foram expulsos do céu. Vamos ver, acho que a maioria das citações, para a gente ficar bem esclarecido o que era o contexto da época. E observem que todas as vezes que ela se dirige nessas cartas, ela diz agora, neste tempo, ela afirma bem a palavra agora, neste tempo, querendo mostrar que naquele momento eles estavam tirando o foco, que o foco era levar a mensagem para as grandes cidades, fazer o evangelismo,
Ele estava tirando foco disso para se preocupar com a interpretação do contínuo. Vamos ver a 12ª, pode ser. Me foi mostrado desde o princípio que o Senhor não deu nem a Daniels, nem a Prescott o encargo deste trabalho. Deverá este ardil de Satanás ser introduzido, esse contínuo, a ponto de confundir e impedir o avanço do nosso trabalho. Neste importante período de tempo, não deve, independente do que seja, este assunto ser introduzido, porque o espírito que se levantaria seria proibido, e Lúcifer está observando cada movimento. Agências satânicas começariam este trabalho, e confusão seria trazido às nossas fileiras. Vamos 14ª. Foi instruído que tais movimentos precipitados não deveriam ter sido feitos para selecioná-lo como presidente da conferência por mais um ano. O Senhor proíbe mais tais transações apressadas até que o assunto seja levado perante o Senhor em oração. Então, você recebeu a mensagem de que a obra do Senhor reconhece como presidente é uma responsabilidade muito solene. Você não tinha o direito moral de alardear como você fez sobre o assunto do diário. Lembra que diário é contínuo também, né? Que a gente falou que contínuo é tamide ou diário. E supor que sua influência decidiria a questão. Houve um ancião, Haskell, que assumiu as pesadas responsabilidades. E há um ancião e vários homens que posso mencionar que têm pesadas responsabilidades. Vamos ler 15ª. Onde está o respeito pelos homens de idade? Com que autoridade você exerce isto, sem levar em consideração as ponderações de todos os homens responsáveis pela obra? Mas vamos agora investigar o assunto. Devemos agora reconsiderar se é o julgamento do Senhor em face do trabalho que tem sido negligenciado, mostrar o seu zelo de levar a obra adiante por mais um ano. Se você levar este assunto de presidência por mais um ano, com aqueles que o apoiarem, uma mudança deverá ocorrer em você e no ancião Prescott. Humilhem vossos corações diante de Deus. Deus terá que ver nos seus atos uma experiência diferente. Pois se alguém precisa se reconverter neste momento, é Daniels e Prescott. 18ª. E foi mostrado que o irmão Daniels e o irmão Prescott estavam mergulhando em sentimentos e experiências espiritualistas, e levando o nosso povo sentimentos lindos, que, se possível, enganariam os próprios eleitos. Agora tenho que dizer que, quando me foi apresentada essa questão, o irmão Daniels levantava uma voz como trombeta, advogando as duas ideias por contínuo. Os resultados finais me foram apresentados. Nosso povo se tornou confuso. Viu o resultado? Me foi dado o aviso de que, se Daniels, sem medir os resultados, acreditar que está sob a inspiração de Deus, ceticismo será semeado em todas as nossas fileiras, e em todos os lugares estaremos bem no lugar onde Satanás levará a sua mensagem. Incredulidade, ceticismo será semeado na mente humana, e malignas e estranhas coisas brotarão, tomando lugar da verdade. Eu acho que já está bem claro, né? O que a carta que ela escreveu, o que ela queria dizer. E chega em 1919, você sabe que Ellen White morreu 16 de julho de 1915. Em 1919, nas notas que vai estar na internet, eu coloquei várias datas da morte dos pioneiros, para vocês verem que em 1919, quando tem essa conferência bíblica, todos os pioneiros já tinham morrido. Na verdade, quando ela escreve essas cartas em 1910, todos os pioneiros, só Ellen White ainda estava viva. E eu digo dos pioneiros, dos principais, os poucos que tinham ainda estavam em cargos menores, então praticamente ela estava sozinha contra isso aqui. Em 1915 ela morre, em 1919 faz essa conferência bíblica, em que o presidente da conferência bíblica, quem que era? Nada menos que Daniels.
E quem era o orador dessa conferência bíblica? Prescott. E qual era o tema principal dessa conferência? Contínuo. Estava indo muito bem. A inspiração. O testemunho da inspiração, colocar em dúvida. Eu vou colocar no site que tem disponível no Centro White, eu vou colocar tudo da conferência bíblica, que é bem grande. Vocês vão ver que veladamente eles dão a entender que não dá para considerar Ellen White como inspirada. No final, eles não dizem assim, não, Ellen White não era inspirada, mas vocês vão ver que ele questiona aquela situação de que ela pega a Bíblia de 8 quilos. Ele questiona outras coisas e vocês vão ver que no final das contas eles questionaram e foi lançado um livro, o livro de Prescott, em que o tema dele era o Ministério Sacerdotal de Cristo, alguma coisa assim, eu não lembro, também vai estar lá no site, em que ele vê o contínuo como Ministério Sacerdotal de Cristo. E a partir desse ano de 1919, passa a ser oficial o contínuo como Ministério Sacerdotal de Cristo. Eu vejo duas razões que justificam ter passado o contínuo a ser visto como Ministério Sacerdotal de Cristo. Uma é que a maioria dos pioneiros já tinham morrido, e outra, principalmente, que Ellen White já estava morta. Então, acho que isso foi estabelecido. Eu acredito que a partir disso, porque tem tantas outras coisas, então eles não consideraram primeiro os escritos, eles não consideraram as várias citações que ela diz que em 1841, 42, 43, 44 tinha que ser proclamadas as verdades. Eu não vejo outra explicação, mas isso também não posso garantir que foi isso, mas eu acredito que foi, porque foi muito estranho. Só em 1919 que isso aqui foi tomado como oficial. Eu vou usar outro quadro para não apagar aqui. Eu estava lendo mensagens corridas, que daí ela também está falando que eles estão corrigindo livros de quem já tinha morrido. Sim, tem citação que eu coloquei aqui. Eles não tinham esse direito. Que eles não tinham eles direito. Estavam ali para se defender. Porque eles tinham escrito, estava escrito, né? Sim. Estava certo. Tem outras citações que depois vocês vão ler com calma, que ela confirma isso. Então, qual é o entendimento atual que a gente tem oficial da igreja? Até onde eu sei. Que o contínuo é o Ministério Sacerdotal de Cristo. Vamos ler Daniel 8 e vamos ver o que significa, qual é o problema que a gente tem com essa interpretação do contínuo como Ministério Sacerdotal de Cristo. Daniel 8:13. Eu vou ler aqui, tá? Na Fiel. Então, vamos colocar como se o sacrifício contínuo aqui fosse o Ministério Sacerdotal de Cristo. E a transgressão assoladora fosse o papado, que a gente sabe que é. Posso ler? Todos acharam? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do ministério sacerdotal de Cristo e do papado para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Quais são os problemas que vocês encontram aqui quando vocês fazem essa pergunta? Até quando durará a visão do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial? Quando que Jesus começa o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial? Tem que ser depois que ele... 31 depois de Cristo, certo? Qual é a resposta que o anjo dá, que o santo dá? Até 2.300 tardes de manhã. E o santuário será purificado. Então, se começa em 31, 2.300 tardes e manhãs depois, vai dar que ano? Então, a gente nem começou.
Nem começou ainda. Mesmo que seja só o papado, digamos, quando que ele pode, porque eles colocam que o papado, através das missas, da confissão dos santos, ele tirou o lugar de Cristo como intercessor. A partir de quando o papado pode tirar esse lugar de Cristo como intercessor? Existia o papado antes de 500, ou antes de 300, digamos. Quando que ele começou a subir ou a iniciar a jornada dele, digamos, 508. Em 538 começou a supremacia. Então, a primeira data que a gente poderia contar para isso seria 508. E a mesma coisa, 508 mais 2.300, não fecha. Não fecha, vocês viram? E mesmo assim, esse negócio de missa, de confissão, foi depois do século XIII ainda, depois do século XII, foi bem depois. Também vai estar tudo direitinho nas notas. Então, esses são os problemas que a gente encontra. Tá, mas então como que eles defendem isso? Se é tão simples a gente entender que não pode ser isso. Quais são as defesas, os argumentos que quem defende o ministério sacerdotal de Cristo como o contínuo como ministério sacerdotal de Cristo usa? O primeiro argumento que eles, um dos argumentos que eles usam é principalmente aquelas cartas que Ellen White escreveu. Eles dizem que o contínuo não pode ser considerado como teste, como prova de teste. Tá. Por que eles dizem que o contínuo não pode ser considerado como prova de teste? Vamos ver a citação aqui. Tem várias também, mas vamos ler a 21ª e a 24ª. Pode ler a 21ª. Palavras a dizer a todos os que têm sido ativos em insistir em seus pontos de vista relativamente à significação do contínuo de Daniel 8. Isto não deve ser tornado ponto de prova, e a agitação que tem sido ocasionada por ser tratado como tal tem sido deveras lamentável. Tem dado em resultado confusão, e a mente de alguns de nossos irmãos tem sido desviada da refletida consideração que devia haver sido dada a obra que o Senhor instruiu fosse feita neste tempo, em nossas cidades. Isto tem agradado ao grande inimigo de nossa obra. O esclarecimento que me foi dado é que nada se deve fazer para aumentar a agitação sobre esse ponto. Não seja este introduzido em nossos discursos, nem neles nos demoremos como coisa de grande importância. Temos diante de nós uma grande obra, e não há nenhuma hora a perder da obra essencial a ser efetuada. Limitemos nossas conferências públicas à apresentação dos importantes aspectos da verdade em que estamos unidos, e sobre que possuímos clareza. Desejaria trazer a vossa atenção à última oração de Cristo, segundo se acha registrada em João 17. Há muitos assuntos sobre que podemos falar, verdades provantes, belas em sua simplicidade. Em torno destas podeis demorar com intenso fervor. Não seja, porém, um contínuo ou qualquer outro assunto que suscite discussões entre os irmãos, introduzido neste tempo. Presta bem atenção, ela fala neste tempo. Todas as vezes que ela fala introduzido nesse tempo, agora. Pois isto retardará e estorvará a obra em que o Senhor quer que a mente de nossos irmãos se concentre agora. Não agitemos questões que revelarão assinalada diferença de opinião, mas tiremos antes da palavra as verdades sagradas referentes às vigentes reivindicações da lei de Deus. Nossos pastores devem buscar apresentar a verdade de maneira mais favorável. Falem todos o quanto possível a mesma coisa. Sejam os discursos simples e tratem de assuntos vitais que possam ser facilmente compreendidos. Quando todos os ministros virem a necessidade de se humilharem, então o Senhor pode operar por meio deles. Necessitamos agora reconverter-nos
para que anjos de Deus cooperem conosco, produzindo sagrada impressão na mente daqueles por quem trabalhamos. Pode Não continuar. estamos em tempo de dar preeminência a pontos de divergência sem importância. Se alguns não têm tido viva e vigorosa ligação com o Mestre, revelam ao mundo sua fraqueza na experiência cristã. Os inimigos da verdade, que nos estão observando de perto, aproveitarão isto ao máximo, e nossa obra será prejudicada. Cultivemos todos a mansidão e aprendamos lições daquele que é manso e humilde de coração. O assunto do contínuo não deve suscitar tais movimentos, como tem sido feitos. Em resultado da maneira por que esse assunto foi tratado por homens de ambos os lados da questão, tem surgido polêmica e tem resultado confusão. Conquanto exista o estado atual de divergência de opiniões quanto a este assunto, não lhes deis preeminência. Cesse toda contenda. Numa ocasião assim, o silêncio e a eloquência. O dever. O dever dos servos de Deus neste tempo é pregar a palavra nas cidades. Cristo veio das cortes celestes à terra, a fim de salvar almas, e nós, como esmoleres de sua graça, necessitamos comunicar aos habitantes das grandes cidades um conhecimento de sua salvadora verdade. Eu acho que como isso é um ponto que eles usam como argumento, que ela diz que não deve ser tornado ponto de prova ou contínuo, a gente deve ler um pouquinho mais para a gente se inteirar bem, para poder, quando nos perguntarem, a gente saber o que falar. Por quê? Porque todas as citações, realmente, se tu ler, tu vai ver, não, mas realmente não tem que falar sobre o contínuo, não precisa falar sobre o contínuo. Mas vamos continuar lendo aqui, 22º, vamos ver. Nestes dias estão sendo ensinados muitos enganos como sendo verdades. Alguns de nossos irmãos têm ensinado pontos de vista que não podemos endossar. Ideias fantasiosas, interpretações forçadas e peculiares das Escrituras estão se introduzindo. Alguns desses ensinos talvez não pareçam agora senão jotas e tias, mas crescerão e se tornarão laços para os inexperientes. Olha que interessante, crescerão e se tornarão laços para os inexperientes. Vou ler o outro, tá? Foram-me dadas advertências quanto à necessidade de mantermos uma frente unida. Este é uma questão importante para nós neste tempo. Como indivíduos, precisamos agir com a maior cautela. Escrevi para... Ali ela estava falando que tinha escrito para Daniel e Prescott, tá? Dizendo-lhe que ele deve ser extremamente cuidadoso para não introduzir temas na review que pareçam apontar falhas em nossa experiência passada. Eu disse a ele que esse assunto ao qual ele acredita que temos cometido um erro não é uma questão vital e que agora não se lhe deve dar proeminência. Agora não se deve dar proeminência, pois os nossos inimigos tirariam proveito disso e tirariam uma montanha de um montinho de terra. A você também digo que este tema, a identidade do contínuo de Daniel 8, não deve ser agitada neste tempo. Não, meu irmão, sinto que nessa crise de nossa experiência não deveria circular esse diagrama que você mandou reimprimir, para levantar você cometeu um erro neste assunto. Satanás está a trabalhar decididamente para levantar circunstâncias que causarão confusão. Há aqueles que ficariam encantados ao poderem ver os nossos ministros em um tema como este e fariam muito alarde disso. Aqui ela está escrevendo para quem? Para Haskell, que Haskell acreditava que o contínuo era o paganismo, como todo pioneiro, e aí ele pega e reimprime os diagramas dos pioneiros que já tinham morrido para mostrar. Só que ela diz que naquele tempo, ela não diz que ele estava errado, observe bem, ela diz que naquele tempo esse assunto não deveria ser levantado, porque naquele tempo era o tempo de fazer o evangelismo público, de levar para as grandes cidades a terceira mensagem angélica.
Mas tudo bem, vamos ver, eles colocam isso. Como que vocês sabem que o que se diz que uma profetisa tem que ser? Ela só pode ser profeta se ela concordar com a lei e o testemunho. Ela não pode se contradizer. Então, como que a gente vai conciliar que em 1850... deixa eu explicar para vocês uma evolução dos primeiros escritos. Essa segunda citação que eu li, os primeiros escritos, eles vieram de uma revista chamada Visões e Experiências de Ellen White. Visões e Experiências. Que foi publicada em 1851. Primeiros escritos foi em 1882. E essas, por sua vez, vieram da Verdade Presente, que é uma revista publicada em 1850. O próprio livro, Primeiros Escritos, eles mencionam isso, né? É. Então, essa é a evolução editorial dos primeiros escritos. Começou com a Verdade Presente, em 1850, Visões e Experiências. É a mesma aqui, Review and Herald, é a mesma revista, que depois passou por esse nome. Então, isso que ela fala aqui, veio daqui. Então, em 1850, Ellen White diz, e a gente leu bem claro na segunda citação, o que ela diz? Que o Senhor deu a visão correta a quem deu o clamor da hora do juízo. E depois, a gente lê nas cartas, que ela diz que o contínuo não é ponto de teste, né, que é a palavra que ela usa. Ela está se contra... Aqui, uma das dificuldades da época, que a senhora está mencionando, é que eles acreditavam que o presidente era a voz de Deus, quando falava. Isso é uma das coisas que ela fala numa citação que eu coloquei aqui, que eles não podem se achar com a voz de Deus, por ser presidente. Então, ela não pode se contradizer se ela é uma profeta e a gente acredita que ela é uma profeta verdadeira, certo? Como que a gente concilia isso, então? Basta a gente ler a citação, acho que 26 aqui. Dá uma olhada, não, 25 e 26. Vamos ler a citação 25 e 26. Quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e o lugar, porém, têm que ser considerados. Coisa alguma deve ser feita inoportunamente. Alguns assuntos precisam ser retidos porque algumas pessoas fariam uso impróprio do esclarecimento dado. Todo J e tio é essencial e precisa aparecer em tempo oportuno. No passado, os testemunhos eram cuidadosamente preparados antes de serem enviados para publicação. E todo assunto é ainda cuidadosamente estudado e depois de ser escrito pela primeira vez. Então, o que ela diz aqui? Que tem que considerar o tempo e o lugar. E precisa aparecer em tempo oportuno. Vamos para a próxima citação. Tenho esperado o tempo em que deveria haver uma investigação das doutrinas que o irmão Daniels e outros têm estado para promover. Quando se sucederá isso? Se o irmão Daniels acha que algumas das interpretações das escrituras que foram mantidas no passado não estão corretas, nossos irmãos deveriam ouvir suas razões e deveriam dar detida atenção às suas considerações. Todos devem examinar atentamente sua própria posição e, por meio de um conhecimento profundo dos princípios de nossa fé, estarem preparados para vindicar. Não, a 27 também não? Continua vindicar, que é defender com êxito ou manter. Defender com êxito ou manter como correto e verdadeiro a verdade. Então, isso aqui foi escrito em 1910 também. Então, o que a gente chega à conclusão aí? Que ela disse que naquela época não era época para discutir o assunto do contínuo, mas ela diz que tem o tempo oportuno para isso, e ela diz bem claro, tenho esperado o tempo em que deveria haver uma investigação das doutrinas que o irmão Daniels e outros têm estado a promover. Uma delas é o contínuo. E o que ela fala? Que todos devem ouvir o que ele tem para dizer, mas todos devem
examinar atentamente sua própria posição e, por meio de um conhecimento profundo dos princípios de nossa fé, estarem preparados para vindicar a verdade. O que é vindicar a verdade? É mostrar a verdade que eles tinham. E mais interessante, na citação 23, que ela está escrevendo para Haskell, depois que ela escreveu dizendo que ele não devia ter mandado, o que ela escreve? Acho que é 23, espera aí. Sim. Não, que eu quero só mostrar para vocês o que ela fala aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só ver, acho que não é 23. Pode ver. A respeito do tempo? Mas ela fala, numa dessas citações que ela fala para ele, eu acho que é nessa. Ela fala que eles tinham suficiente provas para defender... Na página 7, no parágrafo continua ali no negrito. No qual não... Temos tudo que é necessário para fazer isso, as falsas exatamente. declarações daqueles que têm dado evidência dos seus desejos de dar falso testemunho. Então, ela está dizendo para ele que ele não deve levantar isso, mas que eles têm suficiente evidências para mostrar que eles estão com o correto. Então, quando eles colocam isso, é só essas duas citações já mostram que não era o tempo, mas que ela disse que seria um tempo. O que a gente tem que descobrir agora é se esse é o tempo de a gente voltar a discutir esse assunto. Se é o tempo agora. Porque pelo que a gente tem estudado, por onde começa o juízo? Pela casa de Deus. E para quem que a gente deve agora mostrar a verdade, mais do que fazer o evangelismo público? Então, acreditamos ou não que esse é o tempo de discutir esse assunto? E outra coisa, a verdade sempre, ela tem várias citações que também estão nas notas, a verdade sempre deve ser primordial. Tu pode deixar um pouco ela de lado por um tempo, como ela pediu aqui nesse momento. Mas ela tem que ser a verdade. Não é porque tu vai deixar ela de lado que tu vai aceitar um erro. Certo? Eu não sei se eu me fiz entender aqui. Sim. Então, isso é uma das coisas. Outro argumento que eles usam é que os animais que são apresentados em Daniel 8... Quem são os animais que a gente viu, lembra, no estudo passado, que são apresentados? O carneiro e o bode. Então, eles colocam que esses animais são animais que eram usados no serviço do santuário. E isso conecta, de alguma forma, com o fato de ser, então, o ministério sacerdotal de Cristo no santuário. Só tem um pequeno detalhe. Como que tinha que ser o animal que era oferecido no serviço do santuário? Perfeito. E esses dois animais que a gente tem em Daniel 8, como que eles são? São animais imperfeitos. Então, já cai por terra isso. Porque eles têm que ser perfeitos. Por quê? Porque o animal ele tem que... ele está mostrando, sendo um tipo de Cristo. Então, ele não pode ser imperfeito. Esses animais, apesar de ser carneiro e bode, eles são imperfeitos. E qual era o principal que a gente viu, a principal característica desses animais? Que eles se, aquela palavra que a gente usou, gadal, que eles se engrandeciam sobremaneira. Quem que se engrandece sobremaneira? Que característica de quem que é isso? Em Isaías 14:13. É uma característica de Satanás. Então, eram animais imperfeitos com característica satânica. Então, já é uma coisa que não pode ser usada como argumento. Terceiro argumento que eles usam também, que Ellen White, em 1847, ela manda que todo santo deva ler esse artigo publicado por Crosser, de Estado. Ela manda aqui. Todo santo deveria ler. Então, como ele coloca o contínuo como ministério sacerdotal de Cristo, então ela estaria indiretamente dando um aval para isso. Mas qual é a explicação que a gente vê? Primeiro, que o contínuo nesse artigo era
era uma coisa pequenininha. E o que ele realmente ressaltava era Jesus passando do lugar santo para o santíssimo. Naquela época, o artigo que melhor explicava Jesus passando do lugar santo para o santíssimo era esse artigo, por isso que ela pedia para ler. Mas o mais interessante que isso que ela pediu foi antes dela ter a visão, porque a visão ela teve aqui, em 1850, aquela visão da segunda citação. Ela diz, eu vi, lembra? Se ela viu o que era uma visão. Vamos ler de novo aquela segunda citação, porque ela é uma citação importantíssima para a gente ter sempre em mente quando se fala do assunto contínuo. O que ela fala? A segunda citação. E então, em relação ao contínuo, que a palavra sacrifício foi sofrida pela sabedoria humana e não pertence a um texto. E que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união antes de 1854, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo. Mas na confusão, desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais será. Então, ela disse que ela viu. Se ela viu, foi uma visão. E ela disse que o Senhor mostrou para ela que a interpretação correta era dos pioneiros. E isso foi em 1850, foi depois. E quando ela tem, no mesmo mês, que se não me engano foi em setembro, não tenho certeza, mas está lá nas notas também no vídeo. No mesmo mês, Tiago White, que tinha publicado esse artigo, no mesmo mês ele vai lá e retira vários temas desse artigo aqui, deixa o lugar santo para o santíssimo, retira vários temas e retira o argumento que ele usa como contínuo no Ministério Sacerdotal de Cristo. E publica, sempre. Publica, acho que com 2 ou 3 temas somente. Ou seja, uma coisa invalida a outra, porque se tu usa como argumento, mas em 1847 ela disse que os santos deviam ler de estar, e nessa citação ele coloca, nesse artigo ele coloca o contínuo como o Ministério Sacerdotal de Cristo, mas em 1850 que ela tem a visão, que Deus dá a visão correta para ela, confirma que o contínuo é o paganismo. Então, já invalida, já é um argumento que cai por terra. Outro argumento que eles usam é que quando ela fala nesse parágrafo, ela diz que o tempo nunca mais será um teste. Então eles dizem que esse tempo que ela fala está relacionado com o fato de que a partir de 1844 surgiram outras interpretações colocando o tempo para a volta de Cristo. Então que isso estaria mais relacionado com isso do que com o contínuo. Mas se a gente for ver também, vai estar lá nas notas direitinho a explicação, quando eles fazem os primeiros escritos, na página 74, onde está essa citação, eles juntam, que eles tiram da página 42, que está falando sobre o tempo, essa última parágrafo da citação dela, nunca mais tempo será um... Como é que ela fala aí? Teste? Não tem sido um teste, nunca mais será. Eles tiram da página 42 dessa revista e tiram da página 62 ou 64, ou de 2 páginas, onde ela fala do contínuo ser o paganismo, a visão correta que Deus deu. Eles tiram e juntam tudo numa citação só aqui nos primeiros escritos na página 74. Então também é outra coisa que é um argumento que não é válido. Compreenderam o que eu quis dizer? Eles juntaram. Nessa aqui, primeiros escritos, juntam essas páginas numa coisa só. E dão a entender, na verdade, é uma edição para dar a entender isso mesmo. Estava mais relacionado com o tempo, mas interessante também que aqui, que essa também deu origem a isso, ela fala separado 12 parágrafos falando de 10 temas diferentes. Ela fala, um tema ela fala do tempo, que nunca mais será um teste.
ela fala do contínuo, como paganismo, ela fala da doação, das ofertas, ela fala de vários assuntos, mas tudo como temas separados. Então, se ela fala em 12 assuntos, como que o tempo seria o único tema, entendeu? Não, são temas diferentes. Então, todos os argumentos usados são argumentos que não tem. E se a gente usa um único argumento, que foi aquele, lê Daniel 8:13, faz a pergunta e ouve a resposta, se uma coisa dá com a outra. Até quando durará a visão do ministério sacerdotal de Cristo e do papado, a fim de que o santuário e o povo seja pisado? Não bate, vocês viram? Outra coisa que também não bate é o que a gente viu no estudo passado. A profecia de 1290 dias e a profecia de 1335 dias. Por isso, vários vocês vão ver, que eu quero ver se eu faço uma lista também e coloco no site, vários que passaram a interpretar como o ministério sacerdotal de Cristo contínuo, eles apostataram. Inclusive, negaram Ellen White como inspirada. E apostataram em relação inclusive em relação ao acontecimento de 1844 de Jesus passando no lugar santíssimo. Então a gente pode ler aqui agora, depois a gente vai ler mais coisa, mas vamos ler sobre o maior defensor do ministério de Cristo, como o contínuo como ministério de Cristo no santuário. Vamos ler sobre Desmond Ford. Alguém lê, por favor. A última lá, né? É a última. Desmond Ford. Ainda é vivo, com 89 anos, em 2018, e se opõe à doutrina do juízo investigativo no Santuário Celestial, a partir de 1844. Atualmente é membro da Igreja do Pacific Union College. Segundo ele, não existiria base bíblica para o ensinamento do juízo investigativo, nem para a crença na necessidade de justificação e santificação pela fé. Crê no sábado, na mortalidade da alma e em um juízo pré-advento, mas entende que este se dará pouco antes do retorno de Cristo com o fechamento da porta da graça. Assim que, em 1980, diz que em 1980 demonstrou que Ellen White estava errada na sua doutrina do juízo investigativo. Foi convertido a Cristo e a Igreja pelo livro Grande Conflito, e diz que, apesar dos erros na teologia e história neste livro, o considera ainda como um clássico espiritual. Diz que as páginas de Ellen White sobre Lutero e Wesley, embora emprestadas, são excelentes e acredita que seus últimos capítulos contêm orientações valiosas para a última crise do mundo. Diz que, se seguisse os conselhos de Ellen White sobre a saúde, teria morrido anos atrás. Se diz adventista, mas não um tradicional. Diz que tem uma firme convicção de que os líderes da igreja têm muito a aprender e muito a desaprender. Outro continua. Pode continuar. É um forte imponente do perfeccionismo dentro da igreja adventista. Acredito que a vitória sobre a culpa do pecado, justificação, foi dada na cruz. A vitória sobre o poder do pecado, santificação, é o trabalho de uma vida, e a vitória sobre a presença do pecado, glorificação. Ocorre somente no retorno de Jesus. Discorda da crença da perfeição sem pecado e não sustenta a crença de que os santos são selados no tempo do fim, mas afirma que a remoção final do pecado ocorre quando a mortalidade muda para a imortalidade no retorno de Jesus Cristo. Sustenta que a vitória sobre a presença do pecado não ocorre durante esta vida. Então o pecado continua entre os santos até o retorno de Jesus Cristo. Discorda fortemente da crença do perfeccionismo escatológico, que é o ensino de que uma geração final de crentes deve alcançar um estado de total ausência de pecado ou semelhança de Cristo no período final, pouco antes da segunda vinda de Jesus, quando os santos são selados. Entrou no debate dentro do Adventismo sobre a natureza de Jesus Cristo,
Especificamente, se Cristo assumiu uma natureza humana caída ou não na terra, que isto foi precipitado pela publicação de Questão Questões do doutrina. em agosto de 1980, um grupo de teólogos e administradores adventistas se reuniu no Glacier Ranch, no Colorado, para examinar as opiniões de fora. De acordo com a revista Time, ele argumentou que a explicação do santuário de 1844 de White não mais se sustentava, e que o julgamento investigativo minava a crença na salvação pela graça de Deus. O culminar deste evento foi perdendo seu emprego com a denominação como ministro e professor de teologia. Após o Conselho da Conferência Geral, a divisão australiana retirou as credenciais ministeriais de fora e ainda defende uma visão conservadora das escrituras, o sábado do sétimo dia e o estilo de vida vegetariano. Ele vê os livros de Ellen White como úteis devocionalmente, mas não como inspirados. Então, ali a gente vê na 33ª citação, ó, Desmond Ford foi o erudito mais notável do Adventismo que continuou com a interpretação de Conrad sobre o contínuo, a qual resultou na completa rejeição do pilar central da doutrina adventista, o santuário. Os argumentos de erudição que Ford utilizou varreram um grande número de ministros adventistas e outras luzes brilhantes. Tem citações que Ellen White diz que uma coisa é certa, que quem começar... Ó, vamos ler aqui, a 30ª citação. O erro jamais é inofensivo, nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. É sempre perigoso. O inimigo tem grande poder sobre os espíritos que não se acham plenamente fortalecidos pela oração e firmados na verdade divina. 31º. O plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois, as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então, a caminhada descendente da perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Então, o erro sempre é condenável. Tu pode deixar um assunto para depois, mas esse assunto, quando tiver que ser revisado, ele tem que ser feito corretamente. Então, ela não apoia o erro. E eu acho que ficou bem claro aqui que ela via, em nenhum momento ela diz que viu o contínuo como ministério sacerdotal de Cristo. Em nenhum momento ela disse que era para rever essa posição de o contínuo como paganismo. Ela apenas disse que naquela hora, naquele momento, não era para ser discutido, mas que haveria um tempo em que isso deveria ser realmente trazido à tona e que seria como é que ela usa a palavra? Vindicar a verdade. Por que é importante hoje a gente ter o entendimento correto? Vamos ver a citação 27ª. Não temos tempo a perder. Tempos perigosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia descritas na profecia. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase toca o seu total cumprimento. Muito da história que teve lugar em cumprimento dessa profecia repeticiar. No versículo 30 fala assim: um poder que causará tristeza. Cita-se Daniel 11, 31, 36. Então, se ela cita que Daniel 11, 31 a 36 vai se repetir, o que a gente viu no estudo passado? Daniel 11, 31, o que aparece ali? Vamos ler Daniel 11, 31? Dele sairão os braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão, aí, sendo
sacrifício para acrescentamento. Tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. O que a gente viu na história, o que é isso? Daniel 11:31. Dele, lê de novo com calma, gente. Deles sairão os braços, que profanarão o santuário. O que eram os braços que a gente viu? Exército de Clovis. O que o exército de Clovis fez? Era o exército de Roma pagã, lembra? Converteu, né? Ele ajudou o papado. Isso. E ele ajudou o quê? O papado. Ela diz que esse verso vai se repetir. Depois, quando a gente estuda, o que a gente vê aqui hoje? Quem é o exército de Roma papal? Os Estados Unidos. Se ela diz que esse verso vai se repetir, quer dizer, os Estados Unidos vai novamente colocar o papado no poder. É ou não é importante a gente estudar esse verso? Então, se aqui está o contínuo, né, em Daniel 11:31, é importante agora, nesse momento, a gente estudar o contínuo. Então, é esse momento que ela fala, que ela diz que vai haver um momento que a gente deve vindicar a verdade. Acho que essa palavra vindicar que ela usa, né? Defender, né? Defender a verdade. Outro motivo para a gente, que é importante hoje a gente entender. Vamos ver Mateus, vamos ler Mateus, do 24:14 até o 15. Este projeto de lei será pregado no mundo inteiro, entre os cidadãos das nações. Então, irá o fim. Quando, pois, vistes estar no lugar santo a abominação da desolação, seguida pelo profeta Daniel, quem lê entenda. O que Jesus estava falando aqui? Ele estava dizendo que viria o fim. Então, ele estava falando do tempo do fim. Ó, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação... Quem que era a abominação da desolação que Jesus fala aqui? Papado? Porque Jesus está falando para dois tempos, lembra? Literal, que era a destruição de Jerusalém, que era quem? Roma pagã. E está fazendo para o final dos tempos, espiritualmente, que era quem? Que é quem? Roma papal. Se ele estava falando que, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, ele estava falando de Roma pagã. Roma pagã era o paganismo. Quem era o paganismo na época? Que o Miller entendeu? O contínuo? Então, Jesus falou, e falou que é importante a gente entender. Essa é uma outra situação, então, para nós agora, que a gente sabe que literalmente isso aqui já aconteceu, espiritualmente isso aqui vai acontecer, a gente tem que entender hoje o que é o contínuo também. Estar no lugar santo. Estar no lugar santo, se a gente fizer um estudo, tem a ver com o povo de Deus, com a igreja adventista, no caso, com os que tenha, mas isso também é um outro estudo, mas tem a ver com isso, estar no lugar santo. O que aconteceu naquela época? Onde que era o lugar santo? Era o templo de Jerusalém. O que é o templo hoje para nós? É as doutrinas verdadeiras, é a igreja verdadeira. Então, em um outro estudo a gente até pode ver isso, mas Jesus está comparando. Então, como que não é importante hoje a gente entender o contínuo? Outra coisa que a gente tem, importante que eu já falei, mas que é importante a gente entender o contínuo, é porque, dependendo da interpretação, vocês veem que são duas coisas completamente diferentes a interpretação, são opostos. Se tu interpretar o contínuo como o ministério sacerdotal de Cristo,
tu destrói a data de 1844. E se tu interpreta como paganismo, tu estabelece essa data. Vamos ler de novo as duas? Porque qual é a coluna da nossa fé que Ellen White fala? Tem uma citação dela que eu coloquei aqui, deixa eu ver só. Qual é a citação? É essa mesmo. A passagem que, mais que todas as outras, havia sido tanto a base como a coluna central da fé do Advento foi até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:14. Então vamos ver Daniel 8:13 e Daniel 8:14 como é que fica de novo, para ficar bem claro. Primeiro vendo como paganismo e segundo vendo como ministério sacerdotal de Cristo. Alguém lê primeiro como paganismo? Daniel 8. 13 e 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo que falava. Até quando será a visão Do paganismo paganismo e da transgressão e do papado? e do papado. Visão na qual entrar em santuário o exército para ser pisado? Ele me disse, até 2.300 meses e para ser purificado. A gente lembra, depois a gente pode fazer isso de 2.300 tardes e manhãs, que no Daniel 9, quando ele explica as 2.300 tardes e manhãs, quando que começa as 2.300 tardes e manhãs? Que daí ele explica. 457 a.C. E quando termina, 1844, né? 457 a.C., quem é que dominava? Medo-Persa. A Babilônia tinha recém caído. Depois da Medo-Persa, quem que veio? A Grécia. Depois quem? Roma papal, ou pagã. E depois Roma papal. Tudo isso aqui é o quê? Essas nações são o quê? São o quê? O paganismo, então, né? Então, o contínuo. E depois, quem que continua? Roma papal, que nada mais é que o paganismo velado, o papismo. É um paganismo velado. Paganismo batizado. É, paganismo batizado. Então, quando a gente lê, de novo a pergunta, vamos lá. 12, né? 13. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo a quem que falava. Até quando durará a visão do paganismo e do papado, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Então, vocês entendem como que a gente vê agora? Até quando durar? Lembra que eu falei para vocês, é uma adição, é uma soma. Então tem que ser alguma coisa que continua, não pode ser uma coisa completamente diferente da outra. Até quando durará o paganismo e o papismo? Até 1844. Estabelece a data. Agora vamos fazer ao contrário, a outra visão. Vamos colocar até quando durará, que a gente já fez, mas vamos fazer de novo para ficar bem claro. Depois ouvimos. Pode ir ler. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará o ministério sacerdotal de Cristo e o papado, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Primeiro. E até 2.300 tardes e manhãs o santuário. Primeiro, como é que a gente vai colocar a nossa data do 1844, que é a nossa fé, que ela diz que é as 2.300 tardes e manhãs, que é a coluna da nossa fé, nessa situação? Ministério sacerdotal de Cristo começa quando? Tem que começar pelo menos a partir de 31, depois de Cristo. E o papado, 508.
Como que a gente vai fechar essa data de 1844? Vocês entenderam por que muitos que adotaram essa interpretação apostataram da fé? E muitos eruditos, como eles falam, né? Então, ou a gente acredita nos pioneiros e estuda a coisa, ou senão a gente vai começar a apostatar também, vai começar a achar, não tem lógica, né? Ou vai começar a usar coisas espirituais. Porque eu estava lendo, eu ainda não coloquei nas notas, porque eu não sei se é uma coisa bem certa, mas eu vou ler para vocês o que eu li, que realmente é a situação que a igreja está entendendo hoje. Eles colocam assim, ó, que o sumo sacerdócio celestial e seu ministério de Cristo no santuário celestial, né, foi removido da mente dos profetas cristãos pelo papado durante o tempo da Idade Média, mediante os ensinos papais da missa, confissão e a sacerdotes humanos, e invocação dos santos. Então, o final dos 2.300 dias proféticos, em 1844, a purificação do santuário, não é tanto uma purificação baseada no tipo de serviços do dia da expiação em Levítico 16, e nem um juízo investigativo, mas a restauração do conhecimento nas mentes dos crentes do contínuo sumo sacerdote celestial e ministério intercessório de Jesus. Então é assim que eles estão tentando explicar, porque não consegue de outra forma. Se tu tentar explicar isso aqui, ou tu vai ter que fazer isso aqui, fazer um malabarismo para poder chegar a 1054, ou tu vai apostar com o fé, como a maioria fez. Inclusive, esse Prescott aqui, que apostatou também, e vários outros. Mas essa última citação, a senhora leu uma citação agora? Então essa eu não coloquei nas notas ainda, porque eu não tenho a veracidade dela, que seria como a igreja vê hoje. Sim. Então, se realmente é assim, eles não estão mais nem vendo como que tem acontecido o juízo investigativo. Então fica uma coisa, mas eu não sei ainda a veracidade disso aqui. Só que eu acho que seria uma forma realmente dessa explicação para eles, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria. Quem não estuda vai engolindo tudo, né, irmão? Vai. Agora isso aí, no caso, uma coisa que fazia, são esses que estudam, né, os eruditos. Mas aí, então, aí o que vai acontecer? O que está acontecendo? Eles estão usando grego, estão usando hebraico, estão usando muita coisa para tentar arrumar. Quando o Ellen White, a gente já viu citações que ela diz e que a Bíblia diz que a forma de se estudar a Bíblia é texto prova, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a forma, e todos os simples podem entender, não precisa ser erudito para entender isso. Depois, vocês não sei se vocês lembram da palestra do Marco, mas ele explicou que foi quando começaram a usar o método, aquele histórico, crítico, que começou a dar confusão toda. Tem uma explicação bem direitinha dele lá, né? Que a gente pode rever depois. Outra coisa são aquela a data de Daniel 11:12, não, Daniel 12:12, né? Ou 12:13, 12:11. Outra? Essa? Essa aqui não apareceu muito. A outra não aparece. 12:11. Vamos lá, 12:11. Essas duas profecias também, elas ficam... O que acontece com elas se tu usa essa interpretação do ministério sacerdotal de Cristo? Elas ficam sem interpretar e elas dão vazão, elas dão motivo para que se interprete visão futurista, como eu falei para vocês da outra vez, que já tem, as visões futuristas, e literais, de dias, colocando datas. Então, agora, entendendo como paganismo, como é que fica? Depois do tempo que o paganismo for tirado e posto do papado, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até 1.335 dias. Então, quando que foi colocado, que começou a ser colocado o papado? Em 508. O que aconteceu em 508 que eu falei para vocês? O último rei
pagão, que era o Arthur, da Inglaterra, se converte ao catolicismo. Então, de 508, 1290 vai dar quanto? 1290 anos. 1843. Não, 1843 não. 1798. Lê de novo, então. Tá, lê de novo aí pra gente. No tempo em que o paganismo for criado posto papado, haverá ainda 1290 dias. Então, desde que o paganismo é tirado, o último rei pagão se converte ao catolicismo, e é posto o papado, haverá 1290 anos, que é quando acaba o papado. E a outra, 1335. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Então, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias, que dá 1843, que a gente leu lá, a gente pode ler de novo. O que aconteceu nessa época, né? Exatamente, e que a gente leu, lembra uma citação que a gente leu, a data de 1843, a gente pode ler de novo, quem lembra onde estava? Que a gente leu da data de 1843, a bem-aventurança, então. Acho que é a nona citação, ou oitava ou nona citação. Antiga, né? Quem dá ou dessa dois? É a nona? A nona, oitava, que nona. bem-aventurança é essa? Né? Isso, nona. Que bem-aventurança é essa? Olhando para o ano 1843, quando esses anos terminaram, o que contemplamos? Vemos um notável cumprimento da profecia na grande proclamação da segunda vinda de Cristo. 45 anos antes, começou o tempo do fim. Quando que começou o tempo do fim? 45 anos antes. O livro foi aberto e começou a aumentar a luz. Por volta de 1843, grandiosamente, culminou toda a luz que fora derramada sobre os diversos assuntos proféticos. A proclamação se realizou com grande poder. A nova e comovente doutrina do estabelecimento do reino de Deus abalou o mundo. Nova vida foi comunicada aos verdadeiros discípulos de Cristo. Os incrédulos ficaram condenados. As igrejas eram provadas e se despertou um reavivamento sem igual desde esse tempo. Então, esses são os 1335 anos. Então, é outra importância. A gente estabelece, além da data de 1844, essas profecias de 1290 e 1335 anos. Eu acho que está mais do que claro que é importante agora, nesse momento, a gente estudar um pouquinho, entender ele bem. Como eu disse no início, não é a intenção a gente levantar discórdia ou contenda ou nada, é a intenção de estudar, porque eu vejo assim, eu hoje, se eu não estivesse estudando profundamente, confirmando por mim, pelo Espírito Santo me mostrando que realmente a Bíblia, a gente pode entender ela pela gente, com a orientação do Espírito Santo, que não precisa de grego, de hebraico, nem de ser erudito para isso, eu também já teria saído da igreja. Então, né? Eu acho que é importante que a gente estude, que a gente veja por nós mesmos e que a nossa fé se estabeleça, porque a salvação é individual. Não depende de pastor, não depende de ninguém, depende só e unicamente de nós. Deus nos deu a salvação na cruz, mas é uma nota promissória, ou a gente aceita ou não. Eu acho que é isso. Se vocês têm mais dúvidas, os detalhes vão estar no site. Tem algumas coisas que eu quero ainda... como essa que eu mostrei para vocês, eu quero ver a fonte direitinho para ver se eu coloco. Senão vai estar só como entendimento que eles colocam no Ministério Sacerdotal de Cristo. Mas eu vou colocar toda a conferência bíblica, tudo que está ali, o que o Prescott fala, o que o Daniels fala, o que outros falam, e está lá, vai estar lá para todo mundo ter. E tirar essas conclusões. Marco, olha para nós. Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa oportunidade
estudamos a Tua Palavra. Amém. Que possa nos ajudar, Senhor, que nossa mente esteja aberta, Senhor, ao Teu Espírito Santo, na compreensão da mesma. Amém. Pedimos também, Senhor, que possa abençoar a cada um dos Teus filhos, Senhor. Pedimos também agora no encerramento do sábado, Senhor, na nova semana que se inicia, os Teus cuidados, a Tua proteção e a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Amém. Possa despertar, Senhor, o nosso interesse pelo estudo cada vez mais profundo da Tua Palavra e nos prepararmos, Senhor, para a volta de Jesus. Amém. Obrigado, pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.